Continuando então nossa revisão do sexto ano, nós vimos seres vivos, principais características. Então, um ser vivo, para ser considerado um ser vivo, ele tem que nascer, desenvolver-se, obter alimentos, reproduzir e morrer. E todos os seres vivos são formados por células. Então, na dúvida, alguns alunos perguntaram: e a árvore é ser vivo? Sim, as árvores são seres vivos. As bactérias, os vírus são considerados seres vivos, protozoários, fungos, tá certo? Reprodução é a capacidade dos seres vivos de gerar descendentes para a manutenção da espécie. Então, lá no oitavo ano, vocês vão estudar a reprodução sexuada, assexuada. Nutrição. Podem ou não produzir seu próprio alimento. Os seres vivos que produzem seu próprio alimento são chamados de autótrofos e realizam a fotossíntese. Como exemplo, temos as plantas e as algas. Então, plantas e algas, elas pegam o gás carbônico do ar, mais a energia solar, e elas conseguem produzir o açúcar para elas e liberar o oxigênio. Esse processo chama fotossíntese e assim ela produz o seu próprio alimento e também ela absorve a água e os sais minerais do solo. Já os seres vivos que não produzem seu próprio alimento, como nós, seres humanos, são chamados de heterótrofos. Eles obtêm os nutrientes se alimentando de outros seres vivos. Os seres vivos também, eles têm movimento e reação a estímulos. Há animais que se movimentam, como nós, seres humanos, a maioria dos animais, e outros que não, são sésseis, são fixos no substrato, como o coral, a esponja do mar. As plantas, elas reagem à luz, ela tem o fototropismo. Ela tem a tendência sempre de crescer em direção à luz. Tinha um vídeo aí para vocês assistirem sobre as características dos seres vivos, muito legal também. E os exercícios. Chamamos de autótrofos os seres vivos que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. E heterótrofos são seres vivos que não produzem o próprio alimento, como nós seres humanos. Complete a frase. Há animais que se movimentam e outros que são fixos. Os animais que são fixos nós chamamos de sésseis. As plantas reagem à luz. Essa reação chama-se fototropismo, tá? Continuando então nosso assunto, todos os seres vivos, todos, são formados por célula, unidade básica que forma todos os seres vivos. Em 1603, o cientista inglês Robert Hooke observou pela primeira vez em cortiça de casca de árvore. Deu o nome de célula, que significa cela, pequeno quarto, cela. Organização celular. Então, nós temos seres vivos que são compostos por uma única célula. Nós chamamos de unicelulares. Exemplo, bactérias, protozoários, fungos unicelulares, algas unicelulares. E temos os seres vivos pluricelulares ou multicelulares, seres vivos formados por muitas células. Exemplo, os animais e as plantas. Então, tem aqui a imagem dos seres unicelulares, né? Bactérias, protozoários, fungos unicelulares. E temos a imagem dos pluricelulares, né? Temos árvores, algas pluricelulares, fungos, né? Que são pluricelulares, macroscópicos. Lembrando que os seres unicelulares a gente só consegue enxergar com o auxílio do microscópio, tá? Estrutura da célula. Então, há dois tipos de células. Tem as células que são procariontes, elas não têm uma membrana nuclear em volta do núcleo. O material genético, o DNA, ele é espalhado no citoplasma.
Um exemplo é a bactéria. A bactéria é uma célula procarionte. E temos as células eucariontes com um núcleo definido. Há dois tipos de células, animal e a célula vegetal, que a gente vai ver na próxima aula. Então, temos aqui a célula procarionte, que é uma bactéria. Então, o DNA ele fica espalhado no citoplasma da célula. E a eucarionte. Então, o que acontece? Está vendo esse rosinha bonito no meio, né, contornado pelo laranja? Ela tem uma membrana nuclear, é o núcleo. Então, o DNA dessa célula fica organizado dentro do núcleo. Vamos lá? A unidade básica que forma todos os seres vivos é a célula. 2. Os seres vivos formados por uma única célula são chamados de unicelulares. Os seres vivos formados por muitas células são chamadas de pluricelulares. Células sem membrana nuclear, o material genético é espalhado no citoplasma. Essa é a característica dos procariontes. Células com núcleo definido. Há dois tipos de células, animal e vegetal. Essa é a característica dos eucariontes.